Sim, sabemos que a importação está meio complicada ultimamente, mas os chineses, sim, cara, os chineses sempre dão um jeito de resolver as coisas. E uma coisa que eles estão fazendo é trazer alguns produtos para o Brasil, mantendo então o estoque local. Portanto, quando você compra na loja deles, você não paga imposto de importação, porque não passa pela alfândega, é apenas uma entrega comum pelo correio no Brasil. É o caso da marca Kotion. Eu já trouxe para vocês no ano passado o review do SSD Gen 4 de 2 TB deles com estoque local. E agora trago para vocês a versão X15 Gen 3, 1 TB, para quem precisa de uma performance um pouco mais casual, compensando, é claro, no preço que é inferior ao que normalmente nós pagamos um SSD Gen 4. Essa marca já tem um tempo no mercado e basicamente usa o mesmo hardware de SSDs que você já conhece, da Hikvision, MoveSpeed, CT100 e etc. Vamos dar uma olhadinha como é que sai o desempenho dele e se realmente vale a pena pegar esse SSD em relação, por exemplo, a um SSD que você compra no Brasil de grandes lojas com garantia, que é um ponto que sim acaba fazendo falta no AliExpress. Começando a falar um pouco para vocês sobre as capacidades disponíveis, se vocês entrarem pelo link que está aparecendo aqui na descrição, vocês vão encontrar basicamente as versões de 256, 512, 1TB e 2TB. Em alguns casos vai ter uma especificação Plus no SSD, que é o caso desse. O Plus basicamente é um extra de performance, então normalmente, por exemplo, pega a versão de 1TB e 1TB Plus. 1TB Plus ele chega a ser 200, 300 megabytes por segundo mais rápido na leitura e na gravação. Tá? Às vezes a diferença de preço é muito pequena, compensa pegar a versão Plus. No nosso caso, só compensa pegar a versão Plus, porque é o único que está com estoque no Brasil. Os outros são importação normal, vai pagar imposto, acaba ficando caro demais e às vezes compensa pegar outras marcas, tá? Em relação à especificação de performance, até 3.300 megabytes por segundo de leitura, 3.100 de gravação, que vai variar conforme alguns fatores, a gente já vai ver a verdadeira gravação desse SSD. Quantidade total de bytes gravados, o fabricante estipula que ele pode gravar até 700 terabytes, que é coisa pra caramba, se é que vai chegar nessa capacidade real mesmo, mas normalmente as marcas, como utilizam remarcação de projetos que a gente já conhece, normalmente alcançam marcas bem longas, tá? Em relação ao hardware interno, o controlador MAP1202A da Maxio, extremamente popular no AliExpress, várias marcas usam, Kingspec, CT100, MoveSpeed, Hikvision, enfim, isso é incontável a lista, Asgard também utiliza, então é um projeto que a gente já conhece, tá? The RAM-less, e NANDs da YMTC 3D TLC 128 layers de 1600 megatransfers por segundo. Ok, os números são bonitos, mas e quanto à performance? Pois é, pessoal, aí entramos na performance real, porque assim, uma coisa é o que o fabricante fala, na prática, quando você grava, por exemplo, até encher o SSD ou o HD, pode ser diferente do que está no papel. Isso acontece com 99% dos produtos que estão no mercado, tá? O que acontece? Quando você começa a gravar no Kotion, ele realmente começa a gravar ali próximo dos 3.000 megabytes por segundo, que é onde o fabricante disse que a performance dele é rotulada. Porém, aproximadamente ali por volta dos 80 gigabytes, tá? Ele passa a gravar muito lá embaixo, ele vai gravar em 230 megabytes por segundo, que é a performance nativa da NAND dele. Então o SLC Cache é uma forma que o fabricante faz com que SSDs com NANDs mais fracas possam gravar com velocidades muito fortes, que é o que a gente está vendo aqui. Porém, na prática, boa parte do tempo você vai estar gravando ali por volta de 230 megabytes, de forma com que a gravação sustentada média é de apenas 249 megabytes por segundo, que é uma velocidade muito baixa, mesmo para um SSD Gen 3 chinês. Normalmente a gente vê performances bem acima na sustentada. Tanto é que o tempo para terminar de encher 1 terabyte foi de mais de 1 hora, cara, que é um tempo realmente muito alto. Eu não gostei tanto dessa performance que a gente viu aqui, tá? Em relação aos testes de temperatura, de repente poderia pensar assim, será que a temperatura está impactando? Se eu colocar um dissipador talvez resolva? Bom, quando a gente faz o boot na máquina, né, ele começa ali esquentando obviamente no controlador, assim como qualquer SSD NVMe, vai subindo ali depois de 1 minuto e 40, quando eu estou rodando um teste de estresse, já está batendo 72 graus. Então, sim, ele está alcançando o limite teoricamente máximo operacional e a partir daí começa a fazer redução de temperatura. Porém, isso ainda não justifica a performance da NAND em si. É uma NAND que está gravando uma velocidade muito baixa, tá? E mesmo que você coloque um dissipador, não ajuda tanto assim.
A gente vai ver isso pelo gráfico que eu fiz justamente colocando o dissipador da minha placa-mãe em ação para comparar com o padrão. Observe que o dissipador da minha placa-mãe, que no caso é uma placa-mãe high-end da Gigabyte, a gente teve ali 11 graus de diferença média, mas o tempo continuou o mesmo, 1h15 para terminar precisamente. Então a gente viu que apesar dele estar batendo 70 graus, 75 graus dependendo do momento, ele não foi impactado na performance. Isso porque, observe que ele vai lá e dá um pico e depois ele cai, porque era onde ele estava no SLC. Percebe que é bem ali próximo dos 100 GB. Depois que passa 100 GB, como a performance dele é lá embaixo, 200 e poucos megabytes por segundo, a temperatura não faz nenhuma diferença no SSD, mesmo que ele esteja quente ou ele esteja frio, tá? Aí lógico, pessoal, no teste, isso aqui é você encher o SSD. Agora aquele uso mais casual, que é o quê? Pô, já coloquei os meus jogos, vou fazer uma leitura, tal, vou gravar os meus programas, realmente ele dá conta do recado do uso diário, do uso casual. A gente vê aqui no SSD que ele bate 3.100, 2.500 de gravação, tem bons tempos de acesso, sem grandes surpresas. No Atom Disk Benchmark ele chega a fazer alguma oscilação de performance lá no final do teste, na parte de gravação, mas normalmente ele está bastante estável. E no Crystal Disk Mark ele bate até mesmo um pouco acima do que o fabricante fala na performance rotulada, 3.539 e 3.170. Então assim, atualmente está ficando um pouco complicado a gente comprar SSD Gen 4 no AliExpress. De vez em quando aparecem boas promoções. Para isso, eu recomendo que vocês acessem o nosso grupo de promoções, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Vai estar aparecendo o QR Code aqui na tela, link na descrição, porque quando aparece costuma acabar muito rápido. Normalmente o que resta ali na faixa dos 200 a 250 reais são SSDs Gen 3 de 1 TB, que apesar da performance em longo tempo não ser das melhores que eu já vi, né, dá conta do uso diário, né? Aquele cara que vai colocar num notebook antigo ou numa máquina mais nova, lógico, não é compatível com o PlayStation 5 da vida, que pede um Gen 4, mas dá conta. Embora preciso ressaltar para vocês que essa gravação sustentada que ele apresentou foi ruim. Existem opções que entregam mais desempenho na sustentada e costumam custar mais ou menos a mesma faixa de preço, tá? Então aí fica um ponto para se observar. De repente em promoção pode ser que seja interessante, e a principal vantagem que eu diria para vocês do Kotion é que ele tem o estoque, como eu falei, no Brasil. Então por não passar pela alfândega, de repente você já às vezes comprou no ano passado, teve alguma dificuldade com isso, né? É enviado pelo correio, então é um negócio que chega rápido na sua casa. Aí vem um outro ponto, mas e a garantia? Eu não costumo contar com garantia quando é produto de fora, porque algumas lojas pedem para que você devolva o produto para que eles abram a garantia, que é uma coisa normal. Agora, normalmente não vale a pena devolver, por conta do custo. Às vezes o custo chega a ser metade ou quase o preço do próprio produto. Aí, cara, realmente não vale a pena, tá? Então eu não pegaria pensando na garantia. Se a garantia é a sua preocupação, no Brasil a gente tem SSDs que aí sim realmente subiram um pouco mais nos últimos meses por conta da especulação de mercado. A gente já expliquei isso para vocês em um outro vídeo. Aí você vê, por exemplo, o NV2 custando mais de 300 reais, então acaba tendo aí às vezes uma diferença de 100 reais para o mercado brasileiro. Se o preço é o principal atrativo para você, tanto o Kotion quanto outras marcas te atendem bem no AliExpress. Se a garantia é o primordial, você tem o NV2 no Brasil, por mais que está um pouco mais caro, 330, 350, ele te oferece 3 anos de garantia local, tá? Aí eu agora peço que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou do Kotion? Olha, por mais que às vezes você fala assim, Lucas, prefiro comprar um Gen 4 e tal, mas essa ideia dos fabricantes ou as lojas, né, trazerem produtos para o Brasil é uma coisa boa, cara, porque eles acabam deixando os produtos já preparados por aqui e não tem aquela demora, né, aqueles problemas de desembaraço que às vezes acontece. O que você acha disso, pessoal? Nos comentários, sua participação será muito interessante, eu vou responder a todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!